Graça e paz, povo mais feliz da terra, povo de Deus. Estamos dando continuidade aos nossos resumos de aula. Esse resumo de aula é da parte 2 de angiologia. Essa parte envolve uma parte dos anjos, eleitos, fiéis, as características deles, e o início aí da queda do inimigo, de Satanás. Então nós vamos descrever aqui de forma sucinta essa parte. Você que não assistiu a aula vai ver este resumo e vai acompanhar pelas leituras bíblicas que nós vamos aconselhá-lo. Mas antes disso, nós ficamos de passar para vocês, nós perdemos aí um arquivo no final da primeira parte de angiologia, e nós ficamos de falar sobre os serafins e os ofanins. Então, falando sobre eles, falamos sobre os anjos eleitos, os anjos que são mensageiros, arcanjos, querubins, e ficamos de falar dos serafins. Quem são os serafins? Serafins são anjos que estão perto de Deus, aqueles que estão mais próximos de Deus. Literalmente a palavra serafim significa ardentes, no original, apaixonados, São aqueles que estão dizendo santo, santo, santo. Então eles assistem no sentido de estar com Deus, ao redor do trono de Deus, Então você acha isso em Isaías capítulo 6, do versículo 2 a 3, tá? E os ofanins, que são outro tipo de anjos, São anjos que estão descritos em Ezequiel 1, 15 a 21, Eles são, na realidade, os anjos mais esquisitos, que todos eles têm as suas características próprias, físicas, fisiológicas, diferentes do ser humano. E os ofanins, eles são os mais estranhos possíveis. São, literalmente, a palavra ofanim significa rodas ou tronos, Algumas traduções nos levam para tronos. Então eles como se fossem as rodas dos tronos, de Deus, de autoridades, que aonde tem um trono, ali está os ofanins, segurando o trono. Então, em Ezequiel, capítulo 1, verso 15 ao verso 21. Então você pode conferir. Eles são os anjos mais, vamos dizer assim, interessantes, Nós temos, inclusive, na aula presencial, nós mostramos uma filmagem real de um ofanim, tá? Tem muita IA, inteligência artificial, fazendo um olho, a roda sobre rodas, E aquelas rodas ficam rodando, e é mais ou menos assim, Então, tá aí a nossa parte que a gente ficou de passar. Continuando na parte 2, falamos sobre o caráter dos anjos. Eles são obedientes, eles cumprem seus encargos sem questionar ou vacilar. Por isso oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Jesus, inclusive, ensinou essa oração. Mateus 6,10, Salmo 103, 20, Judas 6, 1 Pedro 3, 22. Então confira lá. Os anjos são reverentes, Estamos falando dos anjos eleitos, tá? Eles são reverentes, sua atividade mais elevada é a adoração a Deus, como está escrito em Neemias 9, verso 6, Filipenses 2, 9 a 11, Hebreus 1, 6. Eles são também sábios, como um anjo, para discernir o bem e o mal, O texto fala, É uma expressão proverbial em Israel, segundo Samuel 14, 17, fala sobre essa expressão. A inteligência dos anjos excede a dos homens nesta vida, porém é necessariamente finita. Os anjos não podem diretamente discernir os nossos pensamentos, tá? Ele não pode entrar nos nossos pensamentos, embora possam entrar, discernir o nosso comportamento, tá? Do que eles estão vendo. Em 1 Reis 8, 39 fala sobre isso. E os seus conhecimentos dos mistérios da graça são limitados. 1 Pedro 1, 12.
né? Então, a graça de Deus, né? O evangelho é uma coisa tão profunda e dada ao homem esta honra de pregar, que existe uma espécie de limitação nessa passagem, que os próprios anjos gostariam de pregar o evangelho, mas Deus deu essa responsabilidade ao homem. Como diz certo o escritor, imagina-se que a capacidade intelectual de um anjo tenha uma compreensão mais vasta que a nossa, que uma só imagem na mente angelical contenha mais detalhes do que uma vida toda de estudos poderia proporcionar aqui. Então, os anjos são poderosos, nesse sentido, inclusive, de conhecimento, porque eles pertencem à eternidade. Então, o discernimento deles é muito maior do que o ser humano. Tá? Embora Deus bloqueie algumas coisas, como essa capacidade de pregar o evangelho, né, pertença a nós, né? Eles são mansos, né? Não abrigam ressentimentos pessoais, nem injuriam os seus opositores. Segundo Pedro 2, verso 11, e Judas 9, aquela passagem que o próprio Miguel diz que o Senhor repreenda para Satanás, né? Que o Senhor te repreenda. Então, no sentido deles serem mansos, tranquilos, né? Mas eles sabem do poder que a autoridade que eles têm. Eles são poderosos, a Bíblia diz que eles são magníficos em poder, Salmo 103, verso 20, e eles são santos, são separados por Deus e para Deus, e são os santos anjos que a Bíblia diz no Apocalipse 14, 10. Eles são santos, eles são separados para Deus, eles foram criados, alguém perguntou na aula, né? Eles foram criados para o serviço de Deus e também para nos servir, como filhos à imagem e à semelhança. Amém? Então, eles são criados com essa finalidade, né? A sua obra diz que eles são agentes de Deus, na letra A, né? Da nossa apostila. São mencionados como executores de pronunciamentos de Deus, Gênesis 3, 24, Números 22, 22, Mateus 13, 39, dentre outras, né, referências. São mensageiros de Deus. A palavra literalmente anjo significa mensageiro. Por meio dos anjos, Deus envia, né, mensagens, anunciações, eles fazem isso em Lucas 1, 11, 20, Mateus 1, 20, 21, advertências, Mateus 2, 13, Hebreus 2, 2, instrução, Mateus 22, de 2 a 6, Atos 10, 3, Daniel 4, 13 a 17, e encorajamento, Atos 27, 23, Gênesis 28, 12, e trazem também revelações, Atos 7, 53, Gálatas 3, 19, Hebreus 2, 2, dentre outros também, né? Eles são servos de Deus, né? Outra característica dos anjos, eles são servos de Deus. Eles não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Uma pergunta, Hebreus 1, 14, né? Então, são espíritos ministradores, né? Que ministram sobre nós, que oram, intercedem, acredito eu até, que intercedem diante de Deus, né? Por espontânea vontade, não por finalidade, tá? Mas por estão ali para nos proteger, nos guardar, né? Pedir socorro, para enviar mais anjos para nos guardar, nos proteger, nesse sentido que eu estou falando. Os anjos são enviados para sustentar, em Mateus 4:11, Lucas 22:43, 1 Reis 19:5, para preservar, em Gênesis 16:7, 24:7, Êxodo 23:20, Apocalipse 7:1, para resgatar também, Neemias 20:16, Salmo 34:7, 91:11. E
também para interceder. Eu acabei de falar para vocês, né? Zacarias 1:12 e Apocalipse 8:3, verso 4. Para servir aos justos depois da morte. Em Lucas 16:22, né? Então, até nisso, Deus delegou, acredito, né? Uma pergunta de um aluno, não seria o nome anjo da guarda, né? Mas seria um anjo para cada pessoa. Nós temos um anjo que nos guarda aqueles que são obedientes, né? O desobediente, o anjo vai embora, né? Ele mesmo afasta o anjo, porque o desobediente, ele não tem parte, ele não quebra aliança com Deus, né? Então, quem tem aliança com Deus tem um anjo guardando, livrando, e o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E agora vamos falar sobre Satanás, né? Alguns afirmam que não existe tal ser, o diabo, mas depois de observar-se o mal que existe no nosso mundo, é lógico que se pergunte quem continua a fazer a obra de Satanás durante a sua ausência, se é que ele não existe, nessa hipótese, né? Mas as Escrituras nos revelam. Então, nós temos 2 textos na Escritura que revelam a queda de Satanás, tá? Inclusive, preste muita atenção que esses textos nós vamos requerer que você saiba. A queda dele está descrita em Isaías, capítulo 14, do verso 12 a 15, e Ezequiel, capítulo 28, do 12 ao 19. São os principais versículos, tá? A concepção popular de um diabo com chifres, pé de cabra e aparência horrível teve sua origem na mitologia pagã e não na Bíblia. De acordo com as Escrituras, Satanás era originalmente, ou literalmente, o que leva a luz. Lúcifer, né? É o anjo de luz, o mais glorioso dos anjos. Mas ele orgulhosamente aspirou ser como o Altíssimo, ou seja, semelhante ao Altíssimo, e caiu na condenação do diabo, que é o seu orgulho. 1 Timóteo, está escrito aqui, 3:6. Nós temos que o antecedente de história, no capítulo 14 de Isaías e 28 de Ezequiel, também falam sobre isso. Descrição perfeita. Eles fazem uma alusão entre o rei de Tiro e o rei da Babilônia. Só que nós estamos vendo lá nos textos que não bate, né, com o rei, mas sim com o comportamento desses reis que quiseram ser semelhantes ao Altíssimo. E outro detalhe, né, os textos falam, estava no Éden, jardim de Deus, você vai ler lá e vai conferir. Quem é que estava no Éden? O rei de Tiro? Não, ele está descrevendo de uma maneira figurada a própria queda do inimigo, tá? Provavelmente viveu em uma era mineral, porque no dia em que ele foi criado também foram criadas as pedras preciosas, né? E isso é comprovado pela arqueologia, né? Que houve uma era mineral na Terra e provavelmente ele estava agindo aqui nesta terra, né? E ele fazia de seus súditos jogo de ambição cruel para poder admoestar os tais. Provavelmente um querubim, só que um arcanjo também, porque na hora de Miguel, como um arcanjo, repreendê-lo no Judas 9, ele parece que ele tem uma posição abaixo, ou no mesmo nível, tanto que ele diz que o Senhor te repreenda. Então, até pela influência de levar 1/3 dos anjos com ele, provavelmente ele tinha algum tipo de cargo elevado, arcanjo, né? Além de ser um querubim, era um arcanjo, né? O chefe dos anjos. E ele disse nos textos, eu serei igual a Deus. Essa é a lição prática. Se Deus castigou o blasfemo orgulho desse anjo, de tão alta categoria, como deixará de julgar qualquer rei ou qualquer ser humano que faça esse tipo de alusão, né? Como Satanás fez. Então veja em Gênesis 3:5, Isaías 14:14, notemos como o frustrado orgulho e ambição ainda consome a ponto de desejar ser adorado. Em Mateus 4:9, fala sobre adorado, como Deus deste mundo, é o príncipe deste mundo,
uma ambição que temporariamente será satisfeita quando ele encarnar o anticristo em Apocalipse 13, verso 4. Mas Jesus tomou a chave, tomou a autoridade dele, quando venceu ele na cruz. Ele triunfou sobre ele na cruz, né? E derrotou Satanás. Então ele foi expulso do céu como castigo por sua maldade. Satanás foi lançado fora do céu, juntamente com um grupo de anjos que ele havia listado em sua rebelião. Aparentemente ele tem acesso ainda ao céu, mas não é mais o seu habitat natural. Mateus 25, 41, Apocalipse 12, 7, Efésios 2, 2, Mateus 12, 24. Ele procurou ganhar Eva como uma aliada, porém Deus frustrou o plano e disse: porém inimizade entre ti e a mulher. Isso está descrito em Gênesis 3,15, tá? É interessante isso aí. Qual é o caráter do inimigo de nossas almas? Ele é indicado pelos títulos dele, né? Literalmente significa adversário, descreve seus intentos maliciosos, persistente em obstruir os propósitos de Deus, né? E essa oposição manifestou-se especialmente nas suas tentativas de impedir o plano de Deus ao procurar destruir a linhagem escolhida, da qual viria o Messias, atividade predita em 3, verso 15, né? E a própria matança de Abel também, né? Porque Abel era a linhagem da obediência. E o inimigo se manifesta através de Caim para matá-lo. Também é uma manifestação contrária à vontade de Deus. Várias crianças foram mortas na época que o libertador Moisés nasceu e também Jesus. Então ele tenta impedir que os planos de Deus sejam executados, tá? 1 João 3,12 fala também, né, que ele era maligno e matou o seu irmão, através de Caim, né? Veio a ser as sementes, Deus deu a Eva um outro filho, que foi o Sete, que veio a ser a semente escolhida, da qual procederia o libertador do mundo. Mas o veneno da serpente ainda estava surtindo efeito na raça humana. E no transcurso do tempo, a linhagem de Sete cedeu às más influências e se deteriorou, né? E o resultado foi a impiedade universal, da qual resultou o dilúvio, né? Então o dilúvio não somente foi a questão do pecado, mas também de alguns tipos de interferência, até física, influência de todo tipo de malignidade no homem. A batalha final, esse conflito secular chegará ao seu clímax quando Satanás se encarnar no anticristo, né, que é a última cartada dele, e for destruído na ocasião da vinda de Cristo. Diabo significa literalmente caluniador. Satanás é chamado assim porque calunia tanto a Deus, em Gênesis 3, 2, verso 4 e 5, como ao homem, Apocalipse 12, 10, João 1, 9, Zacarias 3, 1, e também de destruidor, que é o sentido da palavra Apolion, ou Apolion no grego, Abaddon em hebraico, Apocalipse 9, 11, cheio de ódio contra o Criador e suas obras, né? Serpente também era chamada, antiga serpente chamada o diabo, Apocalipse 12, 9, né? E também de tentador, que significa literalmente provar ou testar, e é o termo usado também com relação aos tratos de Deus, em Gênesis 22, verso 1. Mas enquanto Deus põe à prova os homens para o seu próprio bem, para purificar e desenvolver seu caráter, Satanás tenta com o propósito malicioso de destruí-los. E príncipe e Deus deste mundo. Jesus falou isso, João 12, 31, 2 Coríntios 4, 4. Esses títulos sugerem a sua influência sobre a sociedade organizada, fora ou a parte da influência da vontade de Deus. Todo mundo está no maligno, no poder do maligno. 1 João 5,19 está influenciado por ele. 1 João 2,16. Embora Jesus tenha vencido e todo o poder agora está nas mãos do Senhor Jesus. Mas na mão dos desobedientes, certamente estarão, a mão do inimigo está sobre a mão dos desobedientes, né? Então na próxima aula nós continuamos com a parte número 3 e a parte final, falando sobre os espíritos maus e a continuação dos anjos decaídos.